E evitar a laceração do parto, a principal questão é a gente não forçar o expulsivo, vamos dizer assim. Então, não ter aqueles puxos dirigidos, não ficar alguém ali gritando para você fazer força. Você ter a liberdade de poder se movimentar o quanto você quiser, escolher a posição para o expulsivo e principalmente deixar o teu corpo agir de forma natural. Então, deu vontade de fazer força, você vai lá e faz força. Não tem que ficar fazendo força toda hora, beleza? Essas são as principais questões. E obviamente que uma boa fisioterapia pélvica ou exercícios de pomparismo, que lá no meu canal tem muita dica boa, ajuda também nas prevenções, porque você vai aprender a relaxar a musculatura do períneo. Muita gente acha que tem que fazer força. O ideal, na verdade, é relaxar, ok? Então, essa é a grande questão que a mulherada não entende, a questão da episiotomia, né? A episiotomia, galera, tem que ser evitada. Porque os riscos é exatamente isso, a dificuldade depois no retorno da relação sexual. Vai ter dor? Provavelmente, tá? Então, provavelmente não foi do parto de agora, foi do parto anterior. A fibra muscular já tinha sido lesionada e agora, novamente, teve uma leve lesão. Então, o que eu indico para as meninas que estão tendo dificuldade na relação sexual após o parto? Primeiro, busque o seu ginecologista para avaliar como é que tá os pontos dessa laceração. Se não tem algum ponto que soltou ou se não tem alguma fibrose. Se tiver, galera, vai ter que ir para fisioterapia pélvica para trabalhar essa musculatura, para ela aprender a relaxar novamente, tá? Então eu já tive, só agora nesse último mês eu tive uns 4 mulheres que me procuraram depois do parto, dizendo que estavam com dor na relação sexual. Eu pedi para elas darem primeiro uma estudada, e eu tenho 4 vídeos no meu canal sobre dispareunia, que é dor na relação sexual, para ver se elas se enquadravam na dispareunia, porque a dispareunia também pode acontecer, que daí é problema psicológico. Depois do parto, às vezes a mulher tem essa trava emocional. Então tem esses vídeos lá, já fica a dica para vocês assistirem também lá no meu canal. Provavelmente deve ser uma fibrose e provavelmente foi aonde teve a epísio no parto anterior. Então passa pelo ginecologista e depois, se precisar, vai ter que ir pra físio, tá? Não, placenta anterior ou placenta posterior não dificulta absolutamente nada para o parto. São as posições normais da placenta, ou ela fica à frente ou ela fica atrás do bebezinho e tá tudo certo. O único problema com placenta é quando ela fica lá embaixo, que a gente chama, que é uma placenta prévia ou placenta baixa. Aí sim é indicativo absoluto para cesariana, tá? Que não é uma coisa relacionada à outra, tá? Eu, por exemplo, não tive no primeiro, no Duvidal, e tive na Iris, no meu segundo filho, eu tive descolamento placentário. Lembrando que até 14 semanas a gente não tem placenta, então não é descolamento placentário, é só um esboço de placenta que a gente tem. Então fique bem tranquila, no início da gestação é bem comum, é só muitas vezes ali um repouso, ou tomar ali um Ultragestan, ou intravaginal ou via oral, e colou a placentinha no lugar, vida normal que segue, tá? Então uma gestação é completamente diferente da outra, não é porque você teve na primeira que você vai ter na segunda. Galera, isso é regra no Brasil, tá? As mulheres vão ter uma dose de ocitocina intramuscular após o parto. Por quê? Vai ajudar o combate da hemorragia pós-parto, vai facilitar na contração uterina e na dequitação da placenta. Então isso é um protocolo estabelecido no Brasil como prevenção. Não que necessariamente todas as mulheres precisassem ter, mas como prevenção nas maternidades vai ter. Nos partos domiciliares que eu acompanho, é somente quando tem um real indicativo. Quando a gente vê assim que tá tendo uma atonia uterina, ou quando a placenta tá demorando demais para dequitar, porque no parto domiciliar a gente não faz tração de placenta, a gente espera a placenta dequitar naturalmente. Então, quando a gente vê que esse tempo tá demorando demais, ou quando esse útero não tá contraindo legal, ou quando a mulher começa a apresentar uma hemorragia, aí sim é necessário a aplicação da ocitocina intramuscular. Mas, se você vai ganhar em ambiente hospitalar ou casa de parto, vai ter uma dose de ocitocina intramuscular aplicada logo depois que o bebezinho nasce pela enfermeira, tá? Ou técnica de enfermagem, mas vai ter sim uma dose intramuscular. Então, clampeamento do cordão umbilical é depois que o bebezinho nasce, a gente vai lá e clampeia o cordão umbilical, ou seja, corta o cordão umbilical.
O cortar o cordão umbilical pode ser feito por qualquer pessoa. Pode ser, então, o acompanhante, pode ser a própria mãe, ou pode ser o obstetra, ou pode ser uma enfermeira, tá? Quando não tem o clampeamento do cordão umbilical, é o nome do parto que a gente chama de parto de lótus. O parto de lótus, ele é um parto à parte do sistema, assim, sabe? São pouquíssimos os casais que optam pelo parto de lótus, aonde o cordão umbilical não é clampeado e o bebezinho ele fica conectado pela placenta durante todo o período até cair o cordão umbilical. E isso demora aí em torno de 2 a 3 dias, às vezes até 5 dias no máximo, tá? E aí depois essa placenta se solta e o cordão umbilical se solta, então a gente não tem o corte do cordão umbilical. Os grandes benefícios são que todos os nutrientes da placenta vão ser passados para o bebezinho e a grande dificuldade é o manuseio, porque a gente vai ter que cuidar do bebê e cuidar da placenta. Então, tipo, aonde vai o bebezinho tem que ir a placenta junto. E a placenta tem todo um cuidado com relação aos cuidados também para não apodrecer. Mas com relação a não ter o clamp, aí, gente, na verdade, assim, provavelmente, Ellen, eu lembro que você tá planejando aí parto domiciliar. E você vai ter enfermeira obstétrica. Então, as enfermeiras obstétricas, as EOs, elas levam o clamp. Então, não é algo que você precisa se preocupar. Ela leva lá o clamp bem certinho, bem bonitinho. Mas, caso aconteça uma coisa mais rústica e tudo mais, assim, gente, pode ser utilizado até fio dental, tá? Aqui em casa a gente usou fio dental com os nossos filhos. Então, fica aí a dica. Beleza?